escreve lá em Provérbios, falando sobre Jesus Cristo, falando que ele era a sabedoria personificada. Então, o Logos era Cristo como sabedoria personificada. A sabedoria, e essa sabedoria estava na criação. Por quê? Porque toda ação ela vem através de uma reação. E a reação da criação surgiu porque havia um intelecto, havia um conhecimento, havia um norte, uma diretriz que vem do Pai. Mas o Filho, a fonte da sabedoria, executa. E o Espírito é aquele que seria o ativador dessa sabedoria. Está ativando a ação dessa sabedoria. Lá agora, no plano salvífico, a segunda coisa sobre o Logos vou falar também, é que o Logos, além de ser a palavra e a comunicação, ele é o causador da reação, da presença de Deus na humanidade. Terceiro, o Logos é a comunicação, porque é Deus se comunicando com o mundo, com a humanidade. Quarto, o Logos é a própria história. Por que o Logos é a própria história? Porque a história, para surgir, ela surge a partir de um fato. A história, para tornar-se uma realidade, tem que ter um fato e tem que ter atos, não é? Atos, que são acontecimentos, e fatos, que são as reações, as marcas desses acontecimentos. Então, os fatos e os atos que compõem a história da humanidade surgem a partir do quê? A história começa a partir do quê? A partir de Deus. Deus é o autor da história. Então, o Logos era a própria história encarnada, as eras encarnadas, as dispensações encarnadas. Estava encarnando ali agora a dispensação da lei, a dispensação a dispensação da inocência, a dispensação da lei, a dispensação do governo humano e a dispensação agora também, não só do governo humano, mas agora estava iniciando também a dispensação da graça, através de quem? Da própria história, da própria fundamentação do tempo, porque o Logos também é o tempo é o aion, e o tempo surge a partir do momento que esse tempo começa a ser pensado. E quando é que nós começamos a pensar sobre o tempo? A partir da criação. Já havia o tempo? Já havia, mas nós só pensamos a pensar sobre o tempo a partir do momento que os céus e terra são criados. Mas Deus já existia. Sendo que Deus já existia, porque antes que as coisas viessem a ser formadas, ele já era, o tempo já existia. Mas o tempo só é pensado para nós, no aspecto histórico, a partir de Deus. Então, o Logos era o tempo, o Kairos, tempo de Deus manifestado agora na Terra. A história está começando como se fosse uma renovação da história, uma reconstrução da história. E o sétimo ponto do Logos que eu coloco é que o Logos era aquele que separava céus e terra e unia a terra aos céus. Ele fazia a convergência da terra aos céus no aspecto da transcendência e fazia também a imanência, o céu vindo até a terra. E agora, por que então ele, quando vai se despedir dos seus discípulos, lá em João 14, ele diz: convém que eu vá, mas não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei. Esse enviar, o termo ali original é doar, é entregar. Eu estou entregando, eu estou colocando em vocês a minha presença. Eu estou indo, vocês não vão ver mais o meu corpo, não vão mais tocar em mim, mas eu vou continuar em vocês. Vocês não vão me ver, mas eu vou estar em vocês. Como? Ralos paracletos, o outro estará convosco. Porque ali a expressão, enviarei o meu consolador, consolador paracletos.
Esse o é halos, o outro Consolador. Então, ele era o outro, ou seja, eu vou, o Deus corpo, mas o Deus imaterial, que é o Deus Espírito, está vindo para ele aperfeiçoar a obra que eu comecei agora em vós. Porque aí a obra da salvação, ele, Cristo, culmina a salvação através do sacrifício expiatório na cruz do Calvário. Mas quem é que vai efetivar essa obra em nós? O Espírito. Porque é ele que vai causar o arrependimento, é ele que vai causar a conversão, é ele que vai causar a regeneração, é ele que vai causar a justificação, é ele que vai causar a eleição, a santificação e vai nos levar até sermos glorificados nos ares. Porque a tarefa do Espírito Santo encerra quando ele entrega a igreja nos ares para Cristo. Mais alguma contribuição, mais alguma pergunta? Vamos conversar. Conversando e aprendendo. Pastor Danilo. Amém. A paz do Senhor. Paz do Senhor. O senhor explicando aí no caso, então, os três é um só Deus. Um só Deus. Isso. Eu queria entender como agora, assim, e aí agora nos dias de hoje, Cristo, ele está do lado dele mesmo? Porque tem uma muito boa pergunta, muito boa pergunta. Vamos compreender agora essas distinções e operações. Distinções e operações. Primeiro, quando surge lá no início, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, o Filho não era manifestado ainda. Ele era um mistério que estava oculto. Olha que Paulo fala lá em Efésios. O mistério que estava oculto foi revelado a nós. Quem é esse mistério que estava oculto? Cristo, que estava oculto no Antigo Testamento. Ele só aparecia teofanicamente. É como se ele falasse para o pai: Pai, eu quero aparecer agora lá para o povo de Israel. Tu vai sim, filho. Vai lá em forma de nuvem. Pai, eu quero aparecer também agora para o povo de Israel à noite. Vai, filho. Vai em forma de coluna de fogo. Pai, eu quero estar com o povo agora fazendo algo de extraordinário por eles. Vai lá, filho, e separa as águas para eles atravessarem o Mar Vermelho. Então, era teofania. Por isso que ele é apresentado no Antigo Testamento, Cristo é apresentado no Antigo Testamento como quê? Como o anjo do Senhor. Porque teofanicamente, ele manifestava-se teofanicamente. Mas no Novo Testamento, ele materializou. Ele tornou-se revelado, tornou-se visível. Então, agora, depois que ele ascendeu aos céus, no momento da sua ascensão, ele voltou para a glória que lhe pertencia. Ele voltou para a glória que lhe pertencia. Quando ele ressuscitou, ele já ressuscitou em unidade, em uma biunidade de estrutura corpórea. Por isso que nós defendemos a hipostasis. Ele era divino e humano. Então ele ressuscitou corpo material, porque puderam tocar nele, Tomé até tocou para tirar a dúvida de que realmente ele era o Cristo ressuscitado, mas ele também era imaterial, porque ele transpassou a parede e entrou na sala. Ele esteve oculto para os discípulos no caminho de Emaús, mas depois se fez revelar. Então, ele já, quando ressuscita, ele ressuscita corpo de glória, mas corpo material também. Por quê? Porque havia uma hipostasis, uma unidade corpórea de divino e humano. Humano, divino. Ele era o Deus-homem, o homem-Deus, o Deus-homem, o homem-Deus. Agora, quando ele ascende aos céus, na ascensão, ele retorna para a glória e para a condição que já lhe pertencia, que era o qual? Deus Pai. Então, agora ele está à destra do Pai e está com o Pai.
Por quê? Porque ele agora é o mediador. Olha o que está escrito aí em Hebreus. Ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque ele é o único que pode mediar junto ao Pai por nós. Porque ele entrou, olha Hebreus 9 e Hebreus 10, porque ele entrou num tabernáculo não construído por mãos humanas, mas celestiais, e apresentou-se ao próprio Deus como sacrifício, ele próprio sendo seu sacrifício, e oferecer sacrifício ao Pai, na presença do Pai, e, estando na presença do Pai, pode interceder por nós, porque está junto ao Pai. Então, ele é o mediador da salvação. O Espírito executa, está agindo a salvação, mas quem está executando a salvação hoje ainda é o Filho, porque ele está mediando por você. Ele está intercedendo por você. Hebreus capítulo 9 até Hebreus capítulo 10 falam, Hebreus 7, 8, 9 e 10 falam do sacerdócio de Cristo. E um dos elementos do sacerdócio é mediar, ser o mediador de Deus com o povo. Então, hoje, quem é o nosso sacerdote? Cristo, que medeia, que faz a intermediação entre nós, humanidade, nós, os salvos, nós, o seu povo, para com o Pai Deus. Ele é o nosso mediador, é o mediador da salvação. Né? Paulo fala também em Timóteo que ele é o mediador da salvação. Paulo apresenta e articula como Cristo, como mediador de tão grande salvação. Outro fato também interessante é que no enviar, que é entregar, que é doar, está agora o Espírito agindo em nós. Mas quando houver o arrebatamento da igreja, vamos para a escatologia agora. Quando houver o arrebatamento da igreja, o Espírito vai entregar. No momento em que nós estivermos sendo glorificados, nós vamos ser raptados na hora do arrebatamento e vamos sob os ares. Quando nós estiver lá no meio dos ares, esse corpo que é mortal vai se vestir do imortal. Esse corpo que é sem glória vai vestir-se do corpo de glória. Esse corpo que é corruptível vai se vestir de um corpo incorruptível. Nesta hora, o Espírito está encerrando a sua atividade, a sua obra. Mas continua agora, por quê? Porque agora ele vai voltar para a posição que ele era desde o princípio, que está lá na Trindade, o agente. Só que agora não precisa de um agente. Por quê? Porque agora a igreja que o agente estava formando, que o agente estava capacitando, que o agente estava purificando, já está com o Pai, já está com o Filho, já está com Deus. Então, o que acontece? Agora, lá a Trindade no céu, o Pai está e o Filho está lá. O Filho à destra do Pai. Mas não quer dizer que existe lá três pessoas, que você vai ver o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Não. É um só em três operações. Deus Pai, o Criador, Deus Filho, a manifestação dessa criação e a execução dessa criação, e o Deus Espírito, o agente dessa criação. Na salvação, lá está o Pai, aquele que arquitetou a salvação, mas lá está o Filho, o que salvou, e lá também está o Espírito, aquele que preparou a noiva, e agindo na salvação e conduzindo a noiva até Cristo, e agora, na eternidade, ele estará, os três unidos em um só. Nós não vamos ver os três em distintas pessoas, mas vamos ver um só. E um só é o único Deus que estará conosco na eternidade. Porque na eternidade, lá na Jerusalém Celestial, nos céus, quem servirá a ceia da bodas do Cordeiro? Deus. Mas que Deus? O Deus Filho. Mas também o Deus Pai, porque ele é o Deus Filho que também é o Deus Pai que tornou-se o verbo que se fez carne. Olha que João fala, aquele que era, ou seja, o próprio Deus, desde o princípio, lá do archê, no começo, o verbo archê no começo, no princípio, tornou-se carne
e se manifestou entre nós. E, olha outra questão aqui. João fala, e nós vimos a sua glória. A glória, no Antigo Testamento, aí, que é o termo Shekinah e o termo Icabod, não podia ser contemplado. Podia ser contemplado? Não. Tanto é que Moisés pediu para ver, e o Senhor falou assim, não, Moisés, vou passar ali sobre a fenda da rocha. Você vai ver só a sombra. Moisés só viu a sombra da glória. E voltou com o rosto resplandecente de glória. Então, João agora fala assim, e nós vimos a sua glória. O termo agora não é Icabod. O termo agora não é Shekinah. O termo agora é doxa. O que é doxa? Glória tornada manifesta. Como? Materializada. Como? Cristo é a glória do Pai, que tornou-se corpo e habitou entre nós. Então, Cristo habitando entre nós, estava habitando a glória do Pai em nós. Por isso que o Espírito Santo também é o Espírito de glória. Ele é o Espírito de verdade, ele é o Espírito de sabedoria. Olha, Isaías 11:1. Vamos abrir aqui em Isaías 11:1, que até eu ia ler antes de iniciar a aula, e acabei não lendo. Isaías 11:1 e 2. E sairá um ramo do tronco de Jessé, e um renovo se brotará das raízes dele. Quem é o renovo? Cristo. Cristo é o renovo. Agora, olha o versículo 2. E o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Então, ele é o Espírito de Deus aqui, que estará quem? No renovo. Por quê? Porque Deus está no renovo, porque Deus é o renovo. O Espírito de sabedoria, o Logos, o Espírito de entendimento, o Logos, o Espírito de conselheiro, o Espírito Santo é conselheiro, também está ligado o termo conselheiro com paracletos, e também Espírito de poder, conselho e poder, Espírito de conhecimento cognoscível, que concede o entendimento, o conhecimento, o discernimento, e de temor do Senhor, que concede a nós o temor, que concede a nós a prudência, que concede a nós a obediência, e assim vai. Eu vou dar um intervalo, porque foi me informado que é 8h30, falta 2 minutos, dá tempo de uma pergunta ainda. Professor? Pastora Luciene. Sim. Então, assim, seria... Só um minutinho, nós estamos com 2 sons aqui, só um minutinho. Professor, o pastor, é um prazer, né, estar com vocês, com o senhor nessa aula maravilhosa. Eu e meu esposo estamos aqui, mostra a nossa carinha. Estamos aqui deliciando com essa aula. No caso do versículo de 1 Pedro 3, né, do 21 e que completa no 22, quando diz, né, que subiu ao céu e está à direita do Pai, a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Seria para nossa compreensão dentro da a Bíblia trabalha que o Glaucio fez? A Bíblia trabalha com linguagens, com algumas linguagens para tornar compreensível a nós, inteligível a nós. Quando ocorre a tradução de um texto, o tradutor vai procurar o termo ou a expressão que torna mais inteligível, compreensível a terminologia. Então, ali, justamente, na tradução, quer dizer o quê? Que, olha, existe pessoas, mas as pessoas são um. O Pai é Pai, o Filho é Filho, o Espírito é Espírito, mas os 3 são um. Vai ter uma aula que eu vou dar só sobre a Trindade, não é? Hoje eu estou dando só, na verdade, hoje, irmãos, eu estou aqui conversando, não começamos a aula ainda. Eu estou só aquecendo as minhas traqueias para daqui a pouquinho nós começar a ter aula. O fogo vai descer do céu. Vai descer do céu. Eu sou que nem o pastor Luiz, sou meio sinestésico. Daqui a pouquinho eu pulo da cadeira, eu sou meio sinestésico, irmãos.
Todo mundo filho do pastor Luiz, todo mundo também faz isso. Então, Amém. seria, porque foi o que veio ao meu espírito, né? É que seria Isso. para a nossa compreensão, ajudando Isso. na resposta para o nosso irmão Glaucio, que fez a pergunta, se no É. caso, seria ele do lado dele mesmo. Não tem como ele estar do lado dele mesmo, porque ele mesmo é o pai e ele mesmo é o filho. O autor e teólogo, quem até quiser adquirir um livro bom sobre o Espírito Santo, Michael Horton, Redescobrindo o Espírito Santo. Esse autor aqui, ele fala o seguinte, ele fala, olha, o pai é o que organiza, é o que dá ordem, é o que arquiteta, é o que planeja, mas o filho é o pai executando, o filho é o pai intervindo, o filho é o pai fazendo com que essa ordem, com que esse plano se torne real. E o Espírito é aquele que está agindo no plano para aperfeiçoar, para tornar o plano real, para efetivar o plano, para que o plano seja visível, palpável, compreensível. Por quê? Porque o Espírito é espírito de sabedoria, porque o Espírito é espírito de conhecimento, porque o Espírito ele aperfeiçoa no sentido dele ser o próprio saber, o próprio conhecimento, o próprio poder e a própria criação. Pastor Danilo. Obrigada. Pastor? Pode falar, pastor. E eu queria entender também que tem uma parte que Deus fala no plural. Que façamos. É o Elohim. É o Elohim. O termo Elohim em Gênesis 1 fala assim, façamos. Por quê? Para justamente dar entendimento da trindade. Não existe o termo trindade, escrito trindade, no Antigo Testamento, e nem um texto. Mas como que compreendes que existe a trindade? Através justamente da expressão façamos, que é a terminologia Elohim. Lá no Gênesis 1, não existe o termo Iavé, que é Deus no Antigo Testamento. Existe o termo Elohim, que é deuses, ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, mas um só. Nós não podemos cair no erro do triteísmo. O que é o triteísmo? Triteísmo é uma heresia que surgiu na época do 3º século, tá? Após o 1º século da igreja, nós temos o 2º século, que inicia os pais da igreja, né? E no 3º século, quando já está o período dos pais capatócios, surge uma teoria que é herética, que era o triteísmo, que defendia o quê? Que havia 3 deuses distintos. Não existe 3 deuses distintos, existe um só Deus. A Bíblia não fala que existe 3 deuses, é um Deus. Mas esse um Deus tem 3 operações. Ele opera enquanto arquiteto, ele opera enquanto executor e ele opera enquanto agente. Parafraseando, posso fazer uma parafrase aqui, uma exemplificação? O arquiteto faz a planta. Amém? Quem é que executa a planta? O engenheiro. E quem é que torna essa execução da planta materializada na construção? Quem é? O mestre de obras, não é? Porque o mestre de obras interpreta a planta, não é isso? O engenheiro chega lá, eu quero que você faça isso, entrega o mestre de obras. E aí ele vai e constrói. Então, o Espírito Santo é como o mestre de obras que executa, que constrói, que forma, que modela, que torna real o que o Pai planejou. Acho que com essa exemplificação, tornei-me mais compreensível. Amém? Podemos ir para o intervalo? 10 minutos? Ou vamos tocar direto? Podemos fazer um intervalo. Vamos fazer um intervalo, então. 10 minutos. Ok.
Vocês é que mandam. A hora que vocês falarem sim, eu ligo o motor. A maioria já está voltando. Aí já. Posso iniciar a segunda Pode. parte? Todos estão ok? Posso iniciar? Ok. Então, vamos iniciar a segunda parte. Bom, na primeira parte, eu já falei sobre a divindade, já falei sobre as ações do Espírito Santo, né? Já falei sobre a refutação de heresias relacionadas ao Espírito. E também agora eu quero falar, no início dessa aula, sobre a dependência da igreja e esclarecer sobre os segredos, ou esclarecer a amplitude do aspecto ou do termo ministério, para depois entrarmos na ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, Novo Testamento, e aí eu tenho um presentinho para vocês que eu vou oferecer daqui a pouquinho, que aí você esteja com a caneta na mão, um papelzinho, porque eu vou, daqui a pouquinho, quando nós estivermos falando sobre o Espírito na Bíblia, e nós chegarmos lá no Novo Testamento, eu vou apresentar a ação do Espírito do capítulo 1 até o capítulo 28 de Atos. Como que ele atuou em cada um daqueles capítulos. Para nós podermos entender a dependência da igreja no Espírito e a importância do Espírito na igreja. Para nós termos essa compreensão. Bom, vamos então iniciar. Me permita interromper, antes do senhor avançar mais um pouquinho, senão eu vou ficar com essa pergunta, essa dúvida na cabeça e não vou concentrar no próximo item. Eu já entendi a questão, as diversas formas de ação do Espírito Santo, o sopro trouxe a vida e tal. Então, enquanto criatura, eu recebo a vida através do sopro, Espírito Santo. E enquanto nova criatura, ele já está habitando e eu preciso motivar essa ação do Espírito Santo em mim, ou ele está externo, eu tenho que convidá-lo a habitar em mim. Como que é essa questão da criatura e a nova criatura? Muito importante essa pergunta, inclusive é um assunto que eu ia ser tratado agora quando trabalhava o Espírito na vida da igreja, né? E o Espírito na vida de Jesus. Aí o senhor já fala junto, então. Eu vou ficar falar na hora, porque eu estou seguindo a sequência do que está no livro, né? Tá é um bom. esboço do plano de ensino, não é? A minha coordenadora está aí assistindo, eu não posso falhar o plano de ensino, senão ela me puxa a orelha. Beleza, obrigada. Muito bem, então vamos em frente. Aqui eu vejo, agora, a partir do 1.5, mostrar a dependência da igreja, tá? E esclarecer os segredos do ministério. Mas antes, eu quero falar sobre as ações do Espírito Santo a partir dos livros históricos, que eu falei do Pentateuco, né? Mas não falei dos espíritos históricos e falei dos livros proféticos, tá? Nos livros históricos, principalmente no livro de Juízes, a ação do Espírito Santo, nós vamos ver muito visível, porque no próprio livro de Juízes diz que o Espírito se apoderou de Gideão. Então o Espírito, ele concedeu esse poder, essa capacidade de Gideão, desenvolver a atividade dele como juiz sobre Israel. E o Espírito também trouxe força, né, para Sansão, né? O Espírito do Senhor foi sobre Sansão. A expressão esteve sobre Sansão, concedendo essa força, esse poder. Lá agora, nos livros proféticos, o Espírito do Senhor era sobre os profetas, porque o Espírito, ele é o Espírito da profecia. Então, a mensagem de Deus aos homens, ela vem através do Espírito. Por isso que existe o termo theopneustos, o sopro de Deus, que é o termo utilizado por Paulo em 1 Timóteo 3,16, falando que toda escritura
é divinamente inspirada por Deus, né? Inspirada através de quem? Do Espírito Santo. É inspirada pelo Espírito Santo, ou seja, lá em 1 Pedro também fala, 1 Pedro 1, 21 e 19 até 21, fala que o mesmo Espírito que falou pelos profetas, né? O Espírito da profecia, né? E esse Espírito, então, ele é aquele que falava, que comunicava-se através dos profetas. Então, dá uma compreensão de que o profeta era um canal, mas quem profetizava era o profeta, mas quem concedia a profecia, o Espírito. Porque o Espírito estava sobre o profeta para lhe conceder a condição de ser a mensagem vocálica dessa profecia, o transmissor dessa profecia. E quando ele recebia, como receptor da profecia, quem estava transmitindo essa profecia para ele, fazendo essa profecia tornar-se compreensível, inteligível, era o Espírito Santo, revelando a mensagem de Deus para o seu povo, a qual o profeta iria transmitir. Lá agora no Novo Testamento, antes de entrarmos no Novo Testamento, nós temos os 400 anos de silêncio, que é justamente o período interbíblico, o período que Deus fica 4 séculos de silêncio, os 4 séculos do silêncio de Deus, em que Deus não fala ou não se comunica com o povo de Israel. Quando ele volta lá e inicia a nova aliança, ele inicia se comunicando através de João Batista, porque João Batista é aquele que haveria de preparar o caminho, né? E João Batista fala: eu batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que ele queria dizer com isso? Queria dizer que o Espírito já estava presente, mas ainda não teria se manifestado de uma forma, vamos assim, contundente. E ele iria se manifestar de uma forma contundente a partir da efusão, ou seja, dessa entrada do Espírito em nós a partir do Pentecostes, quando então ocorreria a efusão do Espírito. Lá, quando Jesus está desenvolvendo seu ministério, e ele vai iniciar o seu ministério no momento lá ainda do batismo de Jesus, a Trindade se fez presente. O Pai disse: este é meu Filho amado. E o Espírito pousou sobre os ombros de Jesus em forma de pomba. O que estava para compreender ali? Esse que está aí agora sendo batizado é o meu filho. É eu também, porque é o Verbo encarnado. E o meu Espírito está nele e sobre ele. Por isso que ele falou, e ele interpretou a profecia de Isaías. Ele falou lá no tempo, em Lucas 4, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Naquele momento, ele era o Deus Filho, ele era o Verbo encarnado, mas o Espírito estava sobre ele. Por quê? Para lhe conceder a autoridade, o poder e lhe utilizar como o mensageiro de Yahvé, né? Isaías apresenta, o profeta messiânico apresenta Jesus em uma das suas profecias como o servo de Yahvé, né? E também como o mensageiro de Yahvé. Então, o Espírito do Senhor estava sobre ele. E aí ele fala: e me ungiu para dar vista aos cegos, libertar os cativos oprimidos e aperfeiçoar o ano aceitável do Senhor, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, para que eu cumpra o meu ministério, enquanto agora humano, enquanto agora homem, com os mesmos sentimentos, com as mesmas fragilidades, porque sou homem,
o Espírito está em mim e está sobre mim. Por quê? Porque agora eu sou Deus, mas estou em condição humana. Por isso que ele tinha fome, por isso que ele tinha sede, por isso que ele tinha sentimentos ao ponto de chorar, como ele chorou lá em frente ao túmulo de Lázaro. Por isso que ele tinha sono, como ele foi encontrado, repousando em um momento que os discípulos estavam em aflição, porque o mar estava turbulento. E a Bíblia diz que que os discípulos acordam ele, que estava repousando no barco, e ele se direciona ao mar e diz: mar, aquieta-te. Então, ele estava na condição total humana, porém era Deus. E para agir como Deus, o Espírito de Deus estava sobre ele. Essa é a explicação e a operação do Espírito compreensível nos evangelhos sinóticos. No Evangelho de João, que é o evangelho que apresenta a deidade, a divindade de Cristo, é um evangelho apologético, em que João está defendendo a divindade e a deidade de Cristo. Ali ele é apresentado a sua pessoa e a sua obra. Por isso que ele, em João 14, apresenta ele como o Paracleto, como o Consolador, como aquele que estaria conosco até a consumação. Mas em João 16 é apresentada a sua obra. E ele vos ensinará. Então, ele vai ser o mestre. Porque Cristo era o mestre, o didáscalos mu, mestre por excelência. Agora, Cristo não está mais presente entre nós. Então, quem é o nosso mestre agora? O Espírito. Por isso que ele diz, e ele vos ensinará. Mas ele, além de ensinar, ele também é o guia. E ele vos guiará. Mas ele também vai guiar a quê? A verdade. Porque ele é o próprio Espírito da verdade. Existem os títulos do Espírito, que é uma aula que eu vou dar à frente, que aí vamos aprender que ele também é o Espírito da verdade. Né? Então, e vos guiará a toda a verdade. E ele convencerá o homem do juízo, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, da justiça e do juízo. Então, essa é a função dele, convencer. Agora, qual é a obra dele na salvação? Vamos agora chegar aí aonde a irmã perguntou. A obra do Espírito na salvação. Primeiro, ele convence o homem do pecado. Ele traz o homem à consciência, ao entendimento da sua condição de pecado, de pecaminosidade, de iniquidade. Ele agora causa no homem o que? A metanoia, o arrependimento. E esse arrependimento é a conscientização e também não só a conscientização, é o reconhecimento que o homem tem, que está na condição de pecador e só pode vencer o pecado através da ação de Deus em sua vida. Então, ele arrepende-se desse pecado. Ele confessa o pecado e arrepende. Mas essa confissão do pecado vem por quê? Porque o Espírito lhe convenceu do pecado. Então, o Espírito convence ele do pecado para que ele confesse o pecado após o arrependimento. E após ele confessar o pecado, agora vem um novo nascimento. E aí, aquilo que Jesus está explicando, a aula que Jesus está dando para Nicodemos. Nicodemos, não é nascer biologicamente, é nascer da água e do Espírito. Porque a água purifica e o Espírito vivifica. Então, agora, você vai ter um novo nascimento, um nascimento espiritual. Você, agora que é matéria é pecaminosidade no sentido de carne, carnal, agora está entrando em você o Espírito
que está agindo para ir retirando, ir limpando, ir restaurando, vamos assim, retirando e restaurando e purificando você, para que você agora comece a nascer em uma nova dimensão, a dimensão do Espírito. Agora você vai nascer não da carne, mas do Espírito. Vai nascer na vida espiritual, na vida do processo para alcançar a santificação. Então, agora você está nascendo espiritualmente e após esse nascimento espiritual, o Espírito vai fazer a lavagem regeneradora. Olha o que Paulo escreve lá em Tito, a Tito, dizendo que o Espírito é aquele que faz ocorrer a lavagem regeneradora do Espírito. Então, a regeneração é a mudança de condição. Era pecador, agora estou em condição de salvo. E essa mudança de condição é a regeneração. Estou mudando, está havendo uma mudança, uma metanoia de vida carnal, de vida pecaminosa para a vida de salvação, vida espiritual, vida de busca de uma separação. Por isso a santificação é progressiva. Ela inicia lá na regeneração, quando eu começo a ser... o termo santo é ragios, que significa perfeito. Então, eu começo a ser aperfeiçoado, começo a me ir tornando perfeito a partir da regeneração. Quando a minha carne vai morrendo e o meu espírito, o Espírito de Deus vai nascendo em mim. A minha vida pecaminosa vai morrendo e minha vida espiritual vai nascendo. Depois dessa regeneração, eu sou justificado, porque o Filho, Jesus, me justificou pela fé. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E depois, em Romanos 8:2, porque o Filho nos justificou, nós temos a paz, né? Porque Ele nos justificou, nós temos paz com Deus. Essa justificação é a efetivação de tornar-nos justos. Ele está tornando-nos justos. É como se tivéssemos ido e estávamos agora perante um tribunal. Deus é o juiz, o Filho, Cristo, é o advogado e o Satanás é aquele que estaria como o promotor nos acusando. E o Espírito agora chega e fala, justificando, intercedendo junto ao juiz, dizendo que agora não existe mais nenhuma condenação. Por quê? Porque o pecado que estava nele foi pago na cruz do Calvário. E ele agora nasceu de novo, e ele agora foi justificado, foi tornado justo, foi absolvido de toda a pena, de toda a condenação do pecado que estava sobre ele. E aí depois ele é tornado eleito, separado, tornado pertencente a Deus através da ação do Espírito, porque é o Espírito que introduz ele no corpo. Ele é introduzido no corpo, porque existe o batismo no Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é o poder, o revestimento, a efusão do Espírito. E o batismo no Espírito é ele nos entrando, nos introjetando, nos adicionando, nos incluindo, nos inserindo no corpo de Cristo, a igreja. Nós somos inseridos no corpo de Cristo através do Espírito Santo. Depois, nós vemos também o processo da santificação, que é o penúltimo estágio, o sexto estágio, o sexto degrau, que é lá o escritor da carta aos Hebreus declara que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Quem é que nos santifica? O Espírito Santo. Porque é ele, o santificador, é ele que vai nos separar totalmente, né? Que é o termo hagios, separado totalmente, para nos tornar perfeito, aperfeiçoado, totalmente puro, totalmente apartado
apartado do pecado, declarado e visivelmente puro, santo, na presença de Deus. E aí vem a glorificação, que é o último estágio da salvação, que é o Espírito Santo agora me levando como salvo à última etapa da salvação, que é esse corpo material ser revestido de um corpo de glória e eu ir para a eternidade, para vivenciar a última etapa, a dimensão, a amplitude da salvação. Que a amplitude da salvação é a vida eterna, mas a vida eterna se efetiva a partir do momento em que eu estarei na eternidade. Entrarei na eternidade, nos ares, quando o meu corpo, que é matéria, se torna imatéria ou imaterial, que um corpo que é sem glória se torna um corpo de glória, que aí ocorre a glorificação. Então, essa é a ação do Espírito no processo ou na obra da salvação. Agora, eu vou apresentar para vocês o Espírito Santo na dependência, a dependência da igreja, da obra e da ação e da intervenção do Espírito Santo. E também depois eu vou falar o Espírito Santo no ministério, tá? E explicar o que é o ministério e a participação e efetivação do Espírito Santo no ministério. Quando nós abrimos, vamos acompanhar Atos capítulo a capítulo, porque Atos é a história da igreja. Atos é os atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Então, é a historiografia da formação da igreja através da ação do Espírito utilizando os apóstolos. No capítulo... O senhor disse ação, intervenção... Ação do Espírito, ação do Espírito, na intervenção, utilizando os apóstolos, né, para surgir a igreja, a história da igreja. Agora eu vou ser mais, vamos assim, pausado na minha fala, para que vocês possam escrever tudo que eu vou falar de Atos, para entendermos a dependência do Espírito, a dependência que a igreja tem do Espírito, e a participação do Espírito na igreja, e até não só na igreja, como na intervenção da igreja na sociedade. Em Atos capítulo 1, o Espírito é anunciado. Em Atos 1, o Espírito é anunciado, né? Jesus é interrogado: Pai, quando é? Né? Quando é que... Os discípulos perguntam para Jesus: quando é que restaurarás os tempos e as épocas? Aí ele responde: não fiqueis preocupados com o tempo ou as épocas que haverão de ser restauradas a Israel, mas recebereis a virtude. Quem é a virtude ali? O termo virtude ali é dínamos, poder, autoridade, revestimento. E esse revestimento é o Espírito, é a efusão do Espírito. E aí ele fala: e ser-me-eis testemunhas. Então, para ser testemunha, e o termo ali é o termo martírio, que quer dizer testificar aquilo que viu e ouviu, para poder testificar com autoridade, poder testificar com poder, poder testificar com unção, com a presença de Cristo em mim, e ser um autêntico testemunha de Cristo, é preciso receber a virtude. E Jesus diz: e vocês vão receber essa virtude para ser minhas testemunhas. E aí ele ascende aos céus. Aí em Atos 2, lá estão os discípulos, no cenáculo, esperando o cumprimento da promessa, que ele já tinha prometido lá em Lucas 24, 49, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, ele está esperando a promessa. E a efetivação da promessa, e a promessa tornada realidade, acontece no último dia da festa do Pentecostes, quando ele, em forma de vento, eis que ouviu um ruído de um vento veemente. O símbolo, o vento é um símbolo do Espírito.
e que soprou, o vento, o mesmo sopro que ocorreu lá no momento da criação, agora está soprando. Para o quê? Para surgir uma nova dispensação. Qual é a nova dispensação que está surgindo agora? A dispensação da igreja, a dispensação da graça. Agora está iniciando a dispensação da graça a partir da vinda do Espírito, para cumprir a sua tarefa. Qual a tarefa? Habitar. Por isso que Paulo diz assim: não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo? Esse termo templo ali é tabernacular no hebraico, e no grego é skin, que significa o quê? Habitação. Existe um outro termo também no grego para habitação, que é o termo oikos. Então, que é o mesmo utilizado para casa. Então, o Espírito está habitando na nossa vida, nossa casa espiritual, nosso corpo. É Deus entrando em nós, que vai acontecer isso em Atos 2. Atos capítulo 3, o Espírito guia, ele inicia a atividade de guiar. Ele guia Pedro e João, aonde? Até a porta formosa do templo, que iam todos os dias, mas aquele dia foram com uma missão diferente, que eles nem sabiam a missão que eles estavam indo cumprir, que era o quê? Dizer para aquele homem que estava há 38 anos, paralítico: nós não temos ouro, nós não temos prata. Mas sabe o que eles tinham? O que eles tinham, alunos? O que eles tinham? Eles não tinham ouro nem prata. Mas o que nós temos, nós te damos. O que eles tinham? O que eles tinham? O Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Então, esse poder é que dava a condição para dizer: levanta e anda. Porque eles tinham autoridade. O Espírito Santo concedeu autoridade a partir de Atos 13. Agora vocês têm autoridade para dizer para o paralítico: levanta e anda. Que autoridade é essa? O Espírito que está em vocês. Esse Espírito que esteve em Cristo está em vocês. O mesmo poder que Cristo tinha para operar milagres, agora vocês também têm. E aí eles se apropriaram desse poder e disseram: nós não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos? Poder, a autoridade. Levanta e anda. Atos capítulo 4. O Espírito agora lhes utiliza como testemunhas, né? Eles são levados à presença do Sinédrio. E o que eles falam? Nós não podemos deixar de falar aquele que vimos e ouvimos. São presos. Mas a Bíblia diz que em Atos 4:31, eles estavam reunidos, orando em uma casa, orando até pela situação do início da perseguição que estava vindo sobre os apóstolos, porque eram testemunhas autênticas de Cristo. E aí, o que acontece? Estavam todos orando, reunidos, quando moveu-se a casa e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, o Espírito moveu sobre aquela casa. Então, ali em Atos 4, nós vemos o Espírito utilizando os apóstolos como testemunhas para cumprir Atos 1:8 e também movendo. Agora, como ele moveu lá na criação, ele movendo agora a estrutura daquela casa para que todos fossem cheios do Espírito Santo. E também, Atos capítulo 5, o Espírito revelou, olha aí, o Espírito revelou a quem? A Pedro, que Ananias e Safira tinham lhe enganado, referente à entrega do dízimo pela venda da propriedade. Tá? Atos capítulo 6, o Espírito é uma prerrogativa agora. O Espírito agora em Atos 6 é uma prerrogativa. Por quê? Porque os apóstolos estavam cansados, era muita tarefa que cumpriam, e eles se resolvem dedicarem somente à oração e à pregação da palavra. E aí, as prerrogativas
que tinha que ter os diáconos, aqueles que serviriam às mesas, aqueles que trabalhariam também na ação social da igreja. Homens de coragem, de fé e cheios do Espírito Santo. Então, era uma prerrogativa para cumprir o serviço do diaconato. Atos capítulo 7, Estevão está cheio do Espírito Santo, prega, falando a verdade do que os judeus tinham feito contra Cristo. Ele é apedrejado, mas antes de morrer, o Espírito revela e mostra para ele, olha aí, ó, olha aí para onde você vai. E ele contempla o Filho à destra do Pai. Atos capítulo 8, o Espírito está em Filipe, porque ele era um homem de fé, ele era um diácono, que tinha um dom de evangelista, então ele era um homem de fé, de coragem e cheio do Espírito Santo. E como o Espírito estava nele, o Espírito usava ele em Samaria, e havia grande alegria em Samaria. E usava ele com o quê? Com curas, milagres, e até as filhas de Filipe profetizavam. Por quê? Porque o espírito de profecia estava sobre elas. Não é? Depois, em Atos 8 ainda, vamos ver que o Espírito fala para Filipe, sai aí agora das cruzadas, sai aí agora do meio do público e vai para o deserto. E o Espírito guiou Filipe para o deserto e lá ele então encontrou o eunuco que lia o rolo do profeta Isaías, não compreendia. E o Espírito diz, aproxima-te da carruagem. E ele então interpretou o que as escrituras para que o eunuco compreendesse, e agora o eunuco certamente não só foi salvo, mas anunciou essa salvação e essa mensagem de salvação lá na Etiópia, lá no reinado de Cândice. Depois nós vamos ver em Atos 9 que o Espírito agora vai ao encontro de Saulo de Tarso, porque Saulo de Tarso estava saindo da perseguição de Estevão e no caminho para Damasco, Jesus, através daquela luz, se revela para ele e fala com Saulo. Saulo ouve a voz de Cristo. Mas quem vai agir em Saulo? O Espírito. Porque o mesmo Espírito fala com Ananias para que ele fosse à casa aonde estava Saulo. E lá ele chega e fala assim para Saulo, Saulo, irmão Saulo. Não, eu ouvi você falar. Agora, fique em pé e seja cheio do Espírito. Põe-te em pé e seja cheio do Espírito. A partir do momento de Atos 9, o Saulo é tornado um Paulo. E um Paulo cheio do Espírito. Um Paulo que já nasce cheio do Espírito. Nasce para o Evangelho, cheio do Espírito. Em Atos 10, o Espírito agora utiliza Pedro e revela para Pedro que não existe nem separação entre judeus e nem gentios. O mesmo Espírito que é para os judeus é para os gentios e para todos aqueles que virem até ele. E Pedro compreende através daquela visão que Pedro tem, daquela revelação, daquela descida dos animais impuros ali, todos que estavam representados dentro sob aquele lençol. Depois, quando ele chega lá na casa de Cornélio, e ele prega a Cornélio, que era um homem temente, um homem justo, mas ainda não tinha a conversão efetivada em sua vida, a Bíblia diz que enquanto Pedro pregava, o Espírito veio sobre toda a casa de Cornélio, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aí Pedro compreendeu que o Espírito, o batismo com o Espírito, também era para os gentios. Atos capítulo 12. Agora nós vamos ver o primeiro concílio, a primeira reunião, ali o primeiro momento em que os discípulos começam a se reunir. E aí, nesta hora em que Atos 12 está tornando-se uma realidade, lá está
Primeiro eu vou falar de Atos 11 ainda. Atos 11, o Espírito está agindo em Antioquia, e a igreja de Antioquia crescia. E pela primeira vez, os cristãos, os discípulos, ou aqueles que seguiam a Cristo, são chamados de cristãos. Por quê? Porque a sociedade via Cristo neles. A partir de Atos 11, a igreja começou a influenciar tanto a sociedade, ao ponto de a sociedade chamar, aí estão os cristãos. Ou seja, eles têm o DNA, eles têm identidade cristã, porque nós vemos Cristo neles. Atos 12, nós vamos ver agora o Espírito não só atuando, intervindo, movimentando em meio à estrutura organizacional da igreja, mas também sendo com Pedro na condução da atividade ministerial. Em Atos 13, ele agora existe a primeira convenção, a primeira reunião, primeiro concílio, né? Então a Bíblia diz que estavam lá reunidos apóstolos, mestres, doutores e profetas. E ali Paulo e Barnabé apresentam o que estava ocorrendo para eles lá em Antioquia. E o que Deus estava fazendo através da vida de Barnabé e Paulo em Antioquia. E a Bíblia diz que depois que eles oraram impondo a mão sobre Paulo e Barnabé, eles foram enviados para os gentios. Eles foram enviados através de quê? Da oração, com imposição de mãos, que o Espírito Santo começou a guiar eles para os povos gentios. E aí eles começam a trajetória da obra missionária a partir do capítulo 14. Em Listra, Derbe, e a partir dali, todas as regiões que Paulo percorre, de Atos capítulo 14 até Atos capítulo 28. Nós vamos ver 4 viagens missionárias. A primeira viagem missionária é efetuada com Paulo e Barnabé. A segunda viagem missionária, João Marcos está junto. E aí é Paulo, Barnabé e João Marcos. Depois há um desentendimento entre João Marcos, que é o Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos, e Marcos volta para Jerusalém. E então e aí os dois, Barnabé e Paulo, se separam. Barnabé prossegue com Marcos na sua continuidade das suas viagens missionárias, e Paulo agora vai ter o adicionamento de Silas. Silas vai participar, então, da terceira viagem missionária para alcançar a Galácia, para alcançar a Filipos, para alcançar a Tessalônica. E na quarta viagem missionária, então agora, novamente, está Paulo com João Marcos, porque agora Marcos já tinha amadurecido, e ele fala para Barnabé, mandai vir a Marcos, porque agora ele me é útil. Então, na quarta viagem missionária, que é a viagem que Paulo passando por todas as cidades, por todas as igrejas que ele tinha implantado, visitando-as como uma viagem de despedida, está com ele agora Barnabé, Paulo, Silas, Marcos e Lucas. Lucas também está presente. E Pedro, nesse momento, está lá em Roma. Tá? E depois, mais tarde, Marcos vai estar com Pedro em Roma, e Lucas vai estar, então, nesse interim, escrevendo o seu evangelho. Nós vemos, então, em toda a trajetória de Atos, que o Espírito não só ele edificou a igreja, implantou a igreja, mas ele formou a igreja, ele emancipou a igreja, ele tornou a igreja reconhecida como povo de Deus, como os cristãos. Ele tornou a igreja separada, não desse mundo, mas sendo a luz do mundo e sendo o sal da terra. Ele tornou a igreja a testemunha do evangelho. Ele tornou a igreja a representante do evangelho. Ele tornou a igreja a embaixadora do evangelho. Então, o Espírito Santo é a fonte
inesgotável, inescrutável da água da vida, que transborda dentro do meu interior. Por isso que lá em João 7, influirão dentre vós rios de água viva. Esse rios de água viva é a presença do Espírito. Então, a presença do Espírito na igreja é a igreja agindo. A presença do Espírito na igreja é a igreja alcançando a humanidade. Porque a missão, a obra missionária só ocorre através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo que enviou e guiou Paulo. Vamos lá em Atos 16, quando Paulo queria passar para a Macedônia, porque viu lá aquele homem, numa visão, um homem que chamava ele, passa a Macedônia e ajuda-nos. A Bíblia diz que o Espírito advertiu Paulo que não era o tempo, não era o momento de ele passar e ir para a Macedônia, e o guiou para outro local. Então, o Espírito, ele é o guia e ele é o autor e o fundamento da obra missionária. E então, ele que fundamenta, ele que organiza, é ele que administra, é ele que organiza a igreja. Porque a igreja é um organismo vivo, mas a igreja também é um corpo e também é uma organização, onde o Espírito organizou o organismo e deu a funcionalidade do organismo e tornou esse corpo um corpo ativo, que é o corpo de Cristo manifestado na terra através da ação do Espírito Santo, que está em nós e está na igreja, porque nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Amém? Vale um glória? Aleluia? Vamos em frente, que agora eu vou começar a dar aula. Então, nós vamos agora falar sobre o Espírito na vida de Jesus e depois o Espírito representando a Trindade e, por último, o Espírito na vida do cristão. Mas até já falei sobre esses 3 tópicos, mas vou refalar, porque minha aula é assim, eu vou lá, vou cá, vem cá, vou lá, mas vamos ir. Perto da casa do Rogério e está em frente à sua janela. Pergunta? Vamos lá, então. O Espírito na vida da igreja, já falei. O Espírito na vida de Jesus, já falei também. Agora eu vou falar do Espírito representando a Trindade. O Espírito na representação da Trindade é aquele que está introduzindo a Trindade em nós. Ele é aquele que faculta a Trindade em nós. É aquele que torna a Trindade compreensível em nós. É como se ele atuasse no nosso cognitivo, fazendo-nos compreender a dimensão da Trindade, falando, olha, eu sou o Pai em vocês. Olha, eu sou Filho em vocês. E olha, eu sou Espírito em vocês. Eu sou o Pai porque eu estou convosco. Eu sou Filho porque eu estou em vós. E eu sou Espírito porque eu vos guio ao Pai e vos uno em uma íntima e perfeita comunhão com o Filho. Então, o Filho está em vocês através de mim. Por isso que vocês sois templo do Espírito Santo, que seja o mesmo Espírito que estava no Filho está em vós, e agora vocês são templo, habitação de Cristo, através de quem? Do Espírito. Cristo habita em vós, o Emanuel, né? E seu nome será Emanuel, que é Deus conosco. Como que Deus está conosco? Através do Espírito. Ele é o Emanuel da Trindade, o que torna Deus em nós, o que introduz Deus conosco, que faz Deus estar em mim e eu em Deus. A unidade, a união de Deus em mim e eu em Deus é atuada, agida e operada pelo Espírito Santo, através da ação, da representatividade dele como representante direto da Trindade, atuando e intervindo não só na igreja, mas em nós como corpo de Cristo, em nós como filhos de Cristo, não é? Paulo diz que nós somos herdeiros de Cristo e herdeiros de Cristo e co-herdeiros de Deus. Então, o que quer dizer com isso? O Espírito está me tornando o herdeiro.
E o Espírito está me tornando também co-herdeiro. Nós podemos ver em Romanos 8, 5 operações do Espírito Santo apresentadas em Romanos 8. Paulo apresenta 5 operações do Espírito Santo em Romanos 8. Primeiro, Paulo fala que o mesmo Espírito que está em Cristo testifica em nós. Amém? O mesmo Espírito que está em Cristo testifica em nós. O que é essa testificação? É a comunicação. É comunicar. Então, o mesmo Espírito que comunica em Cristo testifica em nós. Comunicação. E eu sempre explico para os meus alunos que essa testificação é como se houvesse um sensor. Espírito do homem e Espírito de Deus. Porque Paulo diz o seguinte, nós somos corpo, alma e espírito. Não é? Mas Paulo também diz, vós tendes o Espírito Santo e sabeis tudo. Então, o Espírito, eu comparo aí, como testificador, como aquele um sensor que está me revelando que eu estou em Deus e Deus está em mim. Que o meu espírito humano está se comunicando com o Espírito de Deus. O meu espírito humano, que é a minha consciência, como consciência é a minha mente, como mente é o meu conhecimento, minha inteligência, minha capacidade de saber, de conhecer, não é? Essa capacidade de saber e conhecer, que é a minha consciência, que é o meu entendimento humano, se comunica com Deus, com o entendimento eterno, através do Espírito, na testificação. Por isso que Paulo diz, o mesmo Espírito que está em Cristo testifica com o Espírito que está no homem. Romanos 8 também fala que o Espírito intercede por nós. Nós não sabemos orar como convém, mas ele intercede por nós. Então, o Espírito é intercessor em Romanos 8. Romanos 8 também fala que o Espírito é o Espírito que ressuscitou a Cristo. Ele habita em vós. Olha aí, olha só a profundeza desse mistério aí, irmãos. Agora eu vou levantar a cadeira aqui. Depois que eu falar isso aí. Esse Espírito que deu vida, que ressuscitou a Cristo, revivificou a Cristo. Aí Paulo fala que esse mesmo Espírito que revivificou a Cristo, revivificará os vossos corpos mortais. Sabe o que ele quer dizer com isso? A imortalidade, a ressurreição dos mortos. Quem vai operar? O mesmo Espírito que revivificou a Cristo, porque esse mesmo Espírito revivificará os vossos corpos mortais. Vai nos colocar novamente vivos após a ressurreição dos mortos. A morte não vai nos vencer, sabe por quê? Porque o Espírito de vida está dentro de mim. E a morte não tem poder contra a minha vida. Por quê? Porque eu posso morrer o corpo, mas a minha alma e continuará vivendo. Por quê? Porque o Espírito de vida que está em Cristo e revivificou a Cristo no momento da sua ressurreição, irá de me ressuscitar e me revivificar mortalmente, me dando a imortalidade, a eternidade. Romanos 8 também fala que esse mesmo Espírito também, além de ele habitar em nós, interceder por nós, ele também nos concede a condição de clamar de uma tal forma que move o coração do Pai. Não é? Nós somos como filhinhos. Romanos 8. E como filhinhos clamamos ao Pai, Abba,
Papai. Sabe o que significa papai? Paizinho. Quem está te levando a esse reconhecimento, a essa intimidade? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo te torna íntimo de Deus. Vou repetir. O Espírito Santo te torna íntimo de Deus. Enquanto você não der um aleluia, eu não paro. O Espírito Santo te torna íntimo de Deus. Deus Aleluia. está contigo, você está com Ele, porque o Espírito Santo está te tornando íntimo, unido. Olha aqui, ó. Aleluia. A Deus. Eu estou com Deus, sabe por quê? Porque o Espírito está em mim e está me intimidando e me tornando íntimo de Deus. Aleluia! Quem me faz conhecer a Deus? O Espírito. E esse Espírito é onisciente. E esse Espírito é onipresente e onipotente. Esse Espírito conhece onde o Danilo está. E conhece o que o Danilo está pensando. E conhece o que vai acontecer comigo amanhã e daqui a 10 anos. E o que aconteceu comigo até lá no ventre da minha mãe. Por quê? Porque esse Espírito que habita em mim é o Deus do ontem, do hoje e da eternidade. Olha a profundeza, irmãos. Olha aí a dimensão da obra do Espírito Santo em nós. Amém. Amém? Falta 20 minutos, eu vou abrir para perguntas. Professor, eu queria fazer uma pergunta. O senhor acabou de falar que o Espírito que tá com o Senhor hoje estava com o Senhor no ventre da sua mãe, amém? Isso. Então, e as pessoas que não conhecem Jesus, que não receberam Jesus, é da mesma forma, tanto os que não receberam quanto os que receberam Jesus. Existe o livre-arbítrio. Aham. O Espírito não obriga você a aceitar ele. Uhum. O Espírito diz assim, me aceite. Não. O Espírito da liberdade. Eu quero o Espírito agindo em mim ou eu não quero o Espírito agindo em mim. Por isso Então, existe a apostasia. E por isso existe também a blasfêmia contra o Espírito, que é o pecado imortal. A blasfêmia contra o Espírito Santo. mas então ele habita. A gente aqui que escolhe. Mas ele habita a partir da salvação. Eu usei essa explicação. Então quer dizer que ele conhece, sabe tudo, mas ele habita a partir da salvação. Entenda que esta explicação que eu trouxe, essa ênfase que eu trouxe, foi para mostrar para vocês que lá ainda no ventre da Jeremias, olha aí agora. Jeremias já era profeta quando ele estava no ventre da mãe dele? Eu vou tomar, peraí. Vamos lá, tem Bíblia aí? Tem Bíblia aí? Tem. Não, aqui, ó. A Bíblia não, a Bíblia está aqui. Não tá assim igual o senhor, não, mas eu tô com a Bíblia aqui. Então, agora eu vou te fazer a Bíblia entrar aqui. Amém. Jeremias, não é? Lá na hora do seu chamado, o que Jesus falou para ele? O que Deus falou para Jeremias? Jeremias, ainda quando você estava no ventre da tua mãe, eu te dei como profeta às nações. Amém. Jeremias já era ali, irmãos. Profeta? Não. Jeremias já tinha conhecimento de Deus ali? Não. Jeremias sabia o que ia acontecer com ele? Não. Jeremias tinha consciência ali? Não. Porém, o Espírito já estava operando e agindo lá no ventre, porque sabia que aquele ali seria um profeta que ele ia utilizar no tempo certo. Amém. Amém. E ele, olha lá quando ele... Outro mistério aqui, outro mistério. Vamos lá, professor. Quando ele chega para Isabel, o anjo, né? O arcanjo Gabriel, e fala para Isabel que aquele que estava no seu ventre é aquele que haveria de abrir o caminho, né? Para o Messias. Para o Messias. Quando o menino esteve no ventre dela, Jesus já sabia, o Espírito já sabia que ele... Então, o que acontece? Ele
o João Batista poderia negar, podia rejeitar? Podia rejeitar? Podia. Podia. Ele podia, não sou, não podia quero. Escolher, né? Podia escolher, mas ele submeteu-se. Amém. É lindo. Jeremias podia dizer, não vou ser profeta. Jonas falou isso. Não vou para Nínive. Mas teria uma consequência. Não é? E Jonas sofreu a consequência. E depois que sofreu a consequência, ele se arrependeu. E aí retornou para cumprir a sua missão. Foi cumprir. Então aí o homem tem livre-arbítrio. Eu aceito a obra do Espírito, eu aceito o Espírito, ou eu não aceito. Mas o Espírito te conhece. O Espírito já sabe quem tu é. Porque o Espírito é onisciente. O Espírito conhece todas as coisas. Olha que Salmo 139, Davi fala. Para onde mirei do teu Espírito? Se eu subir até o mais alto dos céus, aí tu estás. Se eu descer a maior profundeza do abismo, até lá tu estarás. Então não tem para mim aonde eu fugir do Espírito. Porém, eu posso não aceitar o Espírito. Eu posso não... Eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu aqui, pessoal. Por que eu fui para o seminário em 1990, se eu já estava em 1990, nasci em 1966, eu estava com 24 anos, não é isso? 24 a 25 anos. Por que eu só fui nessa época? Se eu era filho de pastor, tinha nascido dentro do evangelho. Porque nessa época... Porque eu, dos 16 anos, eu perdi minha mãe aos 12 anos, fiquei órfão de mãe, e aos 15 para 16 anos eu desviei. Filho de pastor desviou. E aos 21, que eu estava lá no exército, sendo atleta, praticando atletismo, pensando que a minha vida era o esporte. Mas antes, quando eu nasci, a minha mãe e meu pai me consagraram. Eu nem sabia que eu tinha sido consagrado. Meu pai foi me contar depois, quando eu estava lá no seminário. E aí, irmãos, eu pensei assim, uma coisa, igreja? Estou muito bem aqui, ó. E dava risada de igreja. Deus permitiu que eu me machucasse, que eu me lesionasse, que eu não tivesse mais nenhuma condição para o esporte, ao ponto do médico falar assim, você não tem mais capacidade, nem condição. Abriu-se o caminho para eu sair do exército. E eu saí. E aí, eu passei pelo vale. E lá no vale, eu reconheci que eu não era nada. E aceitei a Jesus Cristo, no sentido da verdadeira aceitabilidade. Porque quando eu era filho do pastor, eu não tinha aceitado, era o filho do pastor. Já nasceu ali dentro. Mas aí, aceitei mesmo, tive consciência. Agora eu quero ele. E aí, a obra começou a acontecer em minha vida. E vou dizer uma coisa para vocês. Só eu sei o que eu sofri e que eu tenho sofrido pela causa do Evangelho. Porque ficar 9 anos, como eu fiquei, quase 10 no campo missionário, sendo 2 anos lá na selva amazônica e 8 anos lá na selva africana, em meio a desafios com todas as principados e potestades, operações do mal, ao ponto de um filho meu, que é o meu filho do meio, nascer em Moçambique e com 39 dias contrair uma malária cerebral. Deus livra ele da morte. Porém, ele contraiu uma doença mental, como sequela. E ele hoje sofre de esquizofrenia e retardo, com 19 anos. O outro nasceu lá no Zimbábue, está fazendo engenharia. A outra menina, a mais nova, nasceu no campo missionário também. Eu pago um preço alto.
mas eu tenho uma certeza de que agora nada mais retira, porque agora eu tenho convicção. Então, eu posso rejeitar? Pode, mas vai ter consequência. Eu posso abandonar? Pode, mas vai ter consequência. Mas o Espírito opera em mim, mas eu posso impedir que ele também opere. Por isso que o Espírito sente ciúmes. Por isso que o Espírito se entristece. Por isso que ocorre até a blasfêmia contra o Espírito. A blasfêmia do Espírito Santo, né? Contra o Espírito Santo. Que eu vou explicar em aulas futuras. Então, o Espírito, ele pode sim ser rejeitado se eu rejeitar, mas vou ter consequências. Mas que ele me conhece lá no ventre da minha mãe? Conhece. Ele é Deus. Ele é Deus. Mais uma pergunta? Faltam 14 minutos. 21h46. Pastor, eu quero voltar naquela mesma pergunta minha, para ficar bem objetiva aqui na minha mente. A ação do Espírito é mais fácil entender. Eu quero saber a presença dele para quem não é convertido, para quem não confessou, para quem não transformou a vida. Volto a perguntar, da criatura e a nova criatura. Ele está à disposição e é preciso que eu acione o botão, controle, vem cá, vai funcionar, eu convido a funcionar na minha vida, ou ele já existe independente da minha vontade, do meu querer? Acabei até de explicar agora. Como eu estava falando aqui para a irmã que antecedeu a senhora, o Espírito sabe quem eu sou. E o Espírito está no cosmos, no universo. E ele está agindo também na humanidade. Porém, o homem precisa convidar para que ele entre nele. E sabe como que eu convido ele para entrar em mim? No momento da conversão. Porque quando a palavra, eu aceito essa palavra, que é Cristo, a palavra, entrar em mim. Né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando eu dou a permissão, eu dou a oportunidade de que essa palavra, como uma semente, comece a ser semeada em minha vida e vá brotando até que surja ramos e frutos. Então, nesse momento que eu dou essa permissão, que eu dou esse espaço, que eu abro essa porta, eu estou abrindo espaço, a porta, para que ele entre em mim. Por isso que Jesus disse, eu sou a porta. Se bater, abrir-se-vos-á. Então, eu preciso bater para a porta abrir. Para que o Espírito entre em mim, eu tenho que dar espaço para que ele entre em mim. E ele vai entrar em mim a partir do momento que eu ouvir a palavra. E ele, pela palavra, vai me convencer. Você é um pecador. Mas eu sou aquele que posso te livrar do pecado e da morte. Não é? Olha que Paulo escreve. Olha que Paulo escreve em Romanos 8:7. Olha que Paulo... Eu vou até ler aqui agora. Eu vou ler aqui Romanos 7 e você vai dar um glória agora com Romanos 7. Olha aqui Romanos capítulo 7. Paulo agora dando uma declaração ele próprio, hein? E Paulo já era salvo, já era apóstolo, já operava através da ação do Espírito Santo na vida dele? Já. Mas ele está se colocando na condição Ele falou uma coisa humana. Ele fala assim, ó. Olha aqui que ele fala. A partir de Romanos 7, a partir do versículo 17. Então agora, já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita coisas boas. Pois o querer está presente em mim, mas o executar do bem eu não encontro. Porque o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que não quero fazer, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim.
Eu acho, então, esta lei, que quando quero fazer o bem, o mal está presente comigo. Pois eu tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior. Mas eu vejo outra lei nos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente e me trazendo cativo debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ó miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Eu agradeço a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois, com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Aí, Romanos 8:2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Então, o pecado, ele está habitando? Se eu der espaço, está. O pecado está operando? Se eu der espaço, está. Por quê? Porque Paulo diz que ele passa por uma batalha espiritual, em que o pecado, ele quer fazer uma coisa, mas aquilo que ele quer, ele não faz. Por quê? Porque a mesma lei que habita na mente dele, a lei do pecado também está ali. Então, existe uma luta, um combate. Em Gálatas 5, ele fala que a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, e o espírito é vencedor. Então, existe uma batalha espiritual no momento em que aquele que é novo convertido, ele está abandonando a vida de pecado para vir para a vida com Cristo. Mas quem vai vencer essa batalha por ele? O Espírito. Mas para que o Espírito vença essa batalha por ele e ele consiga mortificar a carne e abrir espaço para o Espírito vivificar a carne, é preciso ele abrir a porta e permitir que o Espírito venha agir nele. Paulo passava por essa batalha espiritual, passava, mas permitia que o Espírito agisse nele para que ele vencesse a carne. Havia um combate, ele fala, a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, mas o Espírito é o vencedor. Então existe esse combate, essa batalha espiritual. Paulo fala em Efésios capítulo 6, sobre a batalha espiritual, que nós precisamos vencer ela. E para vencer ela, temos as armas do Espírito, capacete da salvação, não é? Couraça da justiça, cinturão da verdade, a espada do Espírito e os pés calçados com o evangelho da paz, e em todo tempo orando para que o Espírito nos fortaleça e por aqueles que pregam o evangelho. Então, essa é a ação do Espírito na salvação. Existe um confronto, existe uma batalha. Eu posso até perder a batalha se eu der maior espaço para a carne, se eu der maior espaço para o pecado. Mas se eu lutar com oração, com jejum, com busca para vencer ao pecado, eu venço o pecado e mortifico a minha carne através da ação do Espírito, me dando força e poder para me vencer a carne. Porque existe uma luta interior em mim. Paulo está explicando isso. Existe uma luta interior em mim, em que a carne quer me vencer, mas o Espírito vence a carne. Mas para que o Espírito vença a carne, eu tenho que permitir que ele atue em mim e me dê. E eu tenho que abrir o espaço para que ele entre e ocupe todos os espaços da minha vida e me dê força e poder para eu vencer a carne. Pastor, essa parte, para mim, ela é muito clara. Mas o senhor consegue entender que é meio confuso, às vezes, quando o senhor me diz assim, acabei de dar a resposta. Não, o senhor acabou de me confundir quando o senhor deu a resposta para a Gabriela. Porque para o profeta Jeremias, já foi feita a promessa. Ele já nasceu predestinado aquilo lá. Não acontece isso com todos. Por isso que eu insisti em perguntar sobre a nova criatura.
Porque enquanto cristão, convertido, a ação do Espírito Santo é mais simples para eu entender. Eu quero saber do não crente, do não convertido. Ele tem o Espírito Santo, ele não tem, porque muitos crentes, isso aqui já é fruto de polêmicas de lives mesmo, muitos crentes entendem que receber o Espírito Santo de Deus no sopro. Eu não creio assim. Eu recebi o dom da vida com o sopro do Espírito Santo. É uma das ações dele. Se eu estou em pecado e depois de Adão, todo mundo é ser pecaminoso, ele precisa se tornar uma nova criatura. Então, a grande polêmica... A delicadeza da pergunta é nessa questão da diferenciação e de um crente convertido, se ele também pecando, e todos nós pecamos todo o tempo, não tem santo na terra, não tem corpo glorificado, como que é a ação do Espírito Santo se ele afasta, porque eu sei que ele entristece, e eu busco ele de novo, e essa questão está afastando, eu estou buscando, está entristecido, eu estou convencendo, eu estou conquistando novamente. A grande polêmica que eu não considero que é uma complexidade, eu considero que é uma falta, às vezes, de nós conhecermos a profundeza da realidade da palavra. Porque o calvinismo e o arminianismo, é a grande briga soterológica, o calvinismo e o arminianismo. O calvinismo dizendo que eu sou predestinado, eu posso pecar, posso fazer o que fizer, mas não vou perder a salvação. Por quê? Porque já estou com a salvação já é garantida. Estou selado, né? Não concordo também. E o arminiano, que nós somos arminianos, eu pelo menos sou arminiano, porque eu sou bíblico. Eu tenho uma resistência ao calvinismo, porque eu não encontro respaldo bíblico para o calvinismo, porque eu sou Bíblia, e a Bíblia é arminiana. Por quê? Porque, irmãos, se fosse assim, Adão teria queda? Não teria. Não teria queda. Se fosse assim, Caim mataria Abel? Não mataria. Por quê? Porque ele já era santo, já era salvo. E não haveria consequências para Caim também? Não. Por quê? Porque Caim pecou, cometeu um crime, mas ele já foi separado para a salvação. Então ele pode ser, ele já está, mesmo com esse crime, ele está salvo. Não é? Olha o que aconteceu com Moisés. Moisés pensou assim, matei esse egípcio agora, matei esse egípcio, estou livre, ninguém sabe. Lá mais à frente, nós sabemos o que aconteceu com você. Você é aquele que matou aquele egípcio lá. Então, o pecado não fica oculto. Não existe essa... como você me garantir que uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe isso. E outra questão também. Outra questão para me concluir aqui. É que existe o livre-arbítrio. Por quê? Porque nós temos a liberdade de escolha. Eu quero ser salvo ou não quero ser salvo? Eu quero vencer o pecado ou não quero vencer o pecado? Eu quero estar com Cristo ou não quero estar com Cristo? O Espírito está aqui operando. Porém, eu posso aceitar ele estar ou eu posso não aceitar ele estar. É isso que Paulo fala. Há duas ações em mim. A lei do pecado e da morte e a lei do Espírito e da vida. E depois ele reforça essa palavra lá em Gálatas, falando que, olha, existe uma batalha, existe um combate entre a carne e o Espírito, mas o Espírito é vencedor. Então, quer dizer que para que o Espírito vença, eu preciso aceitar a ação dele e a operação dele em mim. E ao momento que eu caio num pecado, eu arrependo e reconstruo minha vida espiritual. Ao momento que ocorre um deslize, eu reconheço que deslizei e busco a força e subo novamente os degraus. Então, a vida cristã e a salvação é gradativa, é etapa a etapa. Ninguém nasce santo. A santificação é a última etapa.
Se nascêssemos santo, a santificação estava junto lá com a conversão e o arrependimento. Mas, primeiro conversão, segundo arrependimento, depois regeneração, depois justificação, eleição, para daí vir a adoção e a santificação e, por último, a glorificação. Professor. Existem as etapas. Sim, pode falar. Desculpa a demora. Não, eu não sei se eu posso dar alguma contribuição para a questão da irmã Margarete, né? Perguntou Sim. sobre isso, essa questão da atuação do Espírito, né, na vida do não crente, do crente. Eu entendo que na vida do não crente, nós temos ali, o que o senhor falou, né? Algumas coisas que o senhor disse foi sobre a onisciência de Deus, né? O conhecimento de Deus sobre a criação. Então, tudo vem de Deus, né? O fato de Deus conhecer, como ela citou Jeremias, como ela citou, né? Jeremias, e a gente sabe também do conhecimento de Deus sobre o ímpio. Então, o conhecimento de Deus, ele não foge disso, né? Ele não está restrito apenas ao crente, mas também ao ímpio. Então, na criação, a gente vê Deus, o Espírito vai, o corpo volta à terra e o Espírito vai para Deus, no sentido de onisciência, né? Que tudo vem de Deus. E na questão do crente é justamente isso. Nós nos decidirmos a isso, nós nos decidimos a segui-lo, nós nos decidimos a Deus. E aí, diferentemente do ímpio, apesar de Deus conhecer o ímpio, de Deus na criação, né, conhecer ali as pessoas que irão nascer, no crente acontece algo diferente por causa dessa decisão de aceitar o trabalhar, de aceitar o novo nascimento, de aceitar essa pregação, né, que vem também pelo ouvir da palavra. Então, na verdade, de fato, não há uma complexidade, é só nós pensarmos em termos arminianos, como o senhor disse, da nossa decisão por essa salvação que foi estendida na cruz, que é pregada tanto a gregos como a judeus, ou seja, tanto a gentios, tanto ao não ímpio, como tanto ao ímpio, né, o gentio, como também a nós, judeus, né, entre aspas, né? Eu não sei se... como é teu nome? Elton. Elton, algo interessante. E irmã Juni, é Juni, né? Algo interessante, irmã Juni e Elton, é que o que nós temos que compreender também, vou ilustrar com um fato ocorrido na Bíblia Sagrada. Pilatos era ímpio. E teve a oportunidade de absolver a Cristo. Mas a mulher de Pilatos também era ímpia. Amém? A mulher de Pilatos também era ímpia. Era praticante do ceticismo, era praticante do ocultismo e da idolatria, do culto a deuses, era. Mas o que ela fala para Pilatos? Sem aceitar a Cristo e sem ser cristã. Ela não era cristã e nem aceitou a Cristo. Mas o que ela fala para Pilatos? Pilatos, não. Ela dá um conselho para Pilatos. Pilatos, não participa disso. Fica fora disso. Porque realmente esse homem aí, se ele é Deus, quem é você, Pilatos? Para poder julgar e condenar ele. Fica fora disso. Por isso que Pilatos... Por isso que Pilatos chega e fala assim, olha... Aí depois que ele ouve o conselho, ele fala assim, olha... Aqui, vocês que decidam. Aqui está. A decisão é com vocês. Ele joga a decisão não para ele mais. Ele joga para o povo. E aí depois típico também, né? Aí depois responsabilidade, né? E depois ele vai lá e lava as suas mãos. Fala assim, ó, eu estou aqui, ó. Não fui eu, foi o povo. É interessante que a gente vê esse mesmo princípio no Velho Testamento, né? A gente vê quando Esdras, Neemias ali reconstruindo os muros, Deus usou um rei ímpio, um governante ímpio, que é Ciro, para assinar o decreto de autorização para a reconstrução da cidade, dos muros de Jerusalém. E olha, Elton, você agora me fez lembrar algo muito interessante.
O que nós vemos na vida de Ciro que foi um diferencial? O único termo usado para o Messias no Antigo Testamento, qual que era o termo? Mexiá. Sabe o que significa Mexiá? Ungido. E aí ele chega lá e fala assim, Ciro, o meu ungido. O Ciro era ungido, irmãos? O Ciro era salvo? O Ciro tinha comunhão com Deus? Não. Por que Yahvé chama ele de meu ungido? Porque estava separando ele, mesmo ele sendo um rei ímpio, sendo um medo e persa, para ele promulgar o edito de liberdade do seu povo, o povo de Israel e o povo de Judá, para retornar do cativeiro e entrar lá na Babilônia, ou em Jerusalém. Sair da Babilônia e entrar em Jerusalém. Então, Deus usou ímpios, usou Nabucodonosor para causar juízo em Judá, na Babilônia. Isso não significa... E eles se tornaram salvos. Pois é. Era a minha próxima pergunta. Entendeu? Isso não significa necessariamente que eles tivessem a habitação de Deus, Nunca! Né? Deus não habitou em Nabucodonosor e Deus não habitou em Ciro. Isso mas fala mais da onisciência de Deus, né? Usou os dois para cumprir o propósito dele. Usou o Nabucodonosor para causar juízo em Judá e usou o Ciro, um medo e persa, para dar o edito de liberdade. A questão de soberania está muito mais relacionada a Deus do que a nós. Está muito além. Por isso que é muito além do que nós possamos compreender aquilo que é a ação de Deus em nós. É a intervenção de Deus em nós. Irmãos, 22h07, já passei 5 minutos do meu horário das aulas, mas se vocês quiserem, eu vou até meia-noite. A minha esposa que não vai gostar muito, né, porque quer dormir, para amanhã cedo levantar para ir trabalhar, mas eu vou até meia-noite. 1 hora, nós não vamos assustar horas, o senhor, 3 horas. não. Nós vamos sabatinar na próxima aula. E olha, eu vou começar a sabatinar vocês, hein? Eu quero que meus alunos tenham Bíblia. Não Bíblia aqui, ó. Não Bíblia aqui. É aqui. Amém. Amém? Amém. Qual o pastor que está conosco agora ao vivo e a cores? Pastor Jorley. Pastor Jorley. Pastor Jorley. Pastor Jorley. Está aí, pastor Jorley? Isso. Profere uma palavra de oração para nós encerrarmos esta aula. Amém. Obrigado. Deus, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua bênção, obrigado pelo teu ensino. Porque, Deus, é através do ensino que nós podemos te conhecer. Amém. Através do ensino, Pai, que nós temos o caminho para seguir em frente, Pai. E nos dá força para seguir diante das situações, das circunstâncias, de tudo que nós vivemos. Damos graça por tudo, damos graça por esta aula. Que o Senhor venha, ó Deus, em nossos corações, nos ensinando cada dia mais, que possamos colocar em prática aquilo que aprendemos. Não só em letras, não só na nossa mente, não só em nosso coração, mas na nossa prática, dia após dia, Senhor. Nós louvamos pela vida do pastor Danilo, que o Senhor dê ele graça, discernimento a cada dia e possa nos ensinar de uma maneira sobrenatural, vindo do teu Espírito, Pai, para a glória e para a honra do teu santo nome. Nós abençoamos, ó Deus, cada um, que cada um vá, esteja em sua casa, ó Deus, com bênção, esteja em sua casa, Deus, na graça do Senhor, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, 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 amém. Eu esqueci de falar uma coisa e fazer uma divulgação do meu livro, né? Na próxima aula eu divulgo meu livro, para vocês comprarem. Okay. Deus abençoe. Amém. Obrigado a todos. Pastor, foi bênção. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Tchau, linda. Tchau, boa noite. Tchau. Glaucia, você tá muito linda, amiga.